Enquanto isso, eu manifesto aqui a minha gratidão a Deus por Ele me permitir estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu disse ao pastor Tiago que Atos aqui é uma espécie de igreja sede minha aqui nessa cidade, né? É aqui que nós refugiamos, aqui que nós temos referência, e é muito bom estar com os irmãos, sempre. E hoje eu desejei estar aqui, depois pensei, podia ir numa igreja mais perto aqui de casa, né? Conhecer alguém, mas não teve jeito. Acabei vindo para cá adorar a Deus, que eu já sei que vou encontrar os irmãos que a gente já conhece, e o nome do Senhor é glorificado. Capítulo de número 10, partindo do versículo 1, a versão que estou com ela diz assim: E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, aproximando-se dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido, com os olhos fitos no anjo, indagou: Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicou: Tuas orações, tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta ao memorial na presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam ao seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Podeis assentar, queridos, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando conosco nesta noite, agora por meio da sua palavra pregada, pois o Senhor fala conosco através da mensagem cantada, testemunhada, e fala também através da palavra propriamente dita, pregada. Tem um texto bem conhecido hoje para repartir com os irmãos, mas é um desses textos de nos saltar os olhos, né? Quando a gente vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, esse curto livro, a gente fica maravilhado com o que está acontecendo naqueles primeiros dias, ou naqueles primeiros anos da igreja, que nós chamamos de igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo Jesus. Nós ficamos maravilhados, nos faz pensar que aquilo que Deus desejou lá no Antigo Testamento, na época que nós conhecemos como a época teocrática, quando Deus governava antes da monarquia, antes de surgir Saul, antes de surgir Davi, Salomão e todos os outros reis, quando Deus era o governador, o legislador, o rei daquele povo. Estava tão bem, mas mais tarde o povo desejou, o povo olhou para as nações vizinhas, e eles tinham um homem que o representava, e então eles quiseram isso também, procuraram Samuel, que era o juiz, que fazia o papel, e falaram com Samuel: nós queremos também ter um rei, assim como as outras nações. Nos diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento que Samuel ficou muito aborrecido, se sentiu desprezado, e quando ele foi falar com Deus, Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão desprezando a você. Parece que Deus queria falar: eu não sei porque que você está assim, o negócio não é com você.
o negócio é comigo. Eles estão desprezando a mim, eles querem rei, eles vão ter um rei então. E Deus deu um rei, se eu posso dizer, que eles mereciam, né? Saul é o rei que eles mereciam, o rei que eles acharam muito bom, e nós sabemos no que deu. Agora, nos dias de Jesus, no ministério de Jesus terreno, ele fala, o evangelista Mateus registra isso, no capítulo de número 16, versículo 18, ele fala sobre a edificação da sua igreja, e ele disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem diga que, se ali é o anúncio da igreja, Atos capítulo 2 é a inauguração da igreja. Há quem diga que em Atos capítulo 2 nós temos a inauguração, mas tudo nos leva a crer que, de acordo com o que Jesus tinha falado com seus discípulos, a princípio, Atos capítulo 1, como em Lucas capítulo 24, há uma ordem de Jesus, que os discípulos permanecessem em Jerusalém, porque não muito depois daqueles dias que ele estava falando, eles iam receber aquilo que em Atos 1:8 é chamado de autoridade do Espírito, ou virtude do Espírito. E Jesus disse: descerá sobre vós a virtude do Espírito, e ela vos capacitará para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde ocorrer, como na Judéia, ali bem próximo, também em Samaria, um pouquinho mais longe, e até os confins da terra. Pois bem, eles permaneceram. Em Atos capítulo 1, que diz que Jesus ficou cerca de 40 dias com eles, ressuscitado, ensinando, comendo com eles, entre outras coisas. E cerca de 10 dias depois eles medem isso, porque aí chega o dia de Pentecoste, dá para medir da Páscoa lá, dá para entender que 10 dias depois acontece aquele episódio lá no cenáculo. Cerca de 120 pessoas são alcançadas por algo extraordinário, que marca todo o tempo, é um divisor de água. Atos capítulo 2, porque estavam reunidos naquele lugar pela manhã, de manhãzinha, assentado como vocês estão, cerca de 9 horas da manhã, diz a palavra de Deus. Lá estavam eles, não sei se eles estavam sentados porque alguém falou para eles assentar, ou porque já se passava 10 dias eles esperando. Verdade é que Jesus havia dado uma palavra, uma promessa: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E lá estavam eles, assentados. De repente, 9 horas da manhã, o céu se abre naquele lugar, e todos eles igualmente, não com porções diferentes, mas todos eles igualmente foram cheios do Espírito Santo, e a graça salvífica do Senhor Jesus começa a se manifestar ali. Você se lembra que em Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os primeiros discípulos, ele os enviou dizendo: ó, vocês não devem entrar em casas de gentil, vocês devem permanecer falando a palavra de Deus somente aos judeus, somente aos filhos de Israel. Quando ele manda a segunda equipe de 70, Lucas capítulo 10, tem o mesmo mando. Mas Jesus, no seu ministério terreno, nós notamos ele atendendo, por exemplo, a Cananeia. E quando nós lemos a história de Canaã, nós entendemos aquele povo. A graça de Deus começa a alcançar então os gentios. Quando Jesus sai, nos diz a palavra de Deus, João 4, que Jesus sai ali da Judéia, e ele vai sair dali, e de repente ele vai passar por Sicar, pela terra dos samaritanos. Nós temos ali Jesus falando a uma samaritana, por sinal uma mulher da vida bem complicada. A graça de Deus se estendendo já a outras nações, aquilo que nós chamamos dos gentios. E Jesus está fazendo isso no dia de Pentecoste, que é um dia proposital, um dia que o Senhor Deus escolheu, um dia certo, vamos assim dizer, e um horário certo também. Eu não sei aqui,
Aqui eu não fui ainda numa exposição dessa Expo Lagoa, mas lá em São Paulo, no lugar que eu ia, eu frequentava justamente aos domingos de manhã. Domingo de manhã era uma coisa extraordinária, na chamada Fapija que tinha lá, que tem ainda, exposição de cereal, de inventos, principalmente inventos agrícolas, de coisa que eles inventam, máquina que eles inventam, coisa que eles inventam, uma coisa extraordinária, de alimentação, de culinária, de agrícola, é uma coisa bonita de ver. E realmente, se alguém for lá em Jacareí, na Fapija, por 9 horas da manhã é o horário ideal. Talvez se for um pouco mais cedo, talvez tenha menos gente ainda, talvez se for mais tarde já tem gente indo embora, mas 9 horas, isso aconteceu em Jerusalém no horário certo também, de grande agitação e movimentação na cidade. De repente, Deus, para cumprir a palavra do Senhor Jesus, não houve só um derramamento, não houve só aquilo que eles viram, Lucas registra línguas, não, houve também um grande ruído. Deus provocou, o Senhor Jesus criou um chamariz, algo chamou a atenção para dentro daquele lugar, e quando ele se aproxima, imagina uma explosão, alguma coisa do tipo, acontece, as pessoas, o que será que aconteceu ali naquele lugar, o que será que aconteceu naquele endereço, e quando eles se aproximam, lá está aqueles homens, falando na língua ou no idioma de todos quantos se aproximavam ali, pelo menos 12 idiomas diferentes, nacionalidade diferente, se aproxima, e aqueles homens estão falando das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. Isto eu estou introduzindo para falar que a graça salvífica de Deus já começa por aqui se manifestar. O Evangelho chegou em Roma, acredita-se, começando daqui. As primeiras pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram aqui. Quando a gente lê, parece que foi uma coisa de estalo, mas Pedro trouxe um sermão muito grande. Houve batismo naquele dia, talvez se estendeu para aquele dia inteiro. Eu só sei que Deus operou maravilhosamente naquele dia, manifestando a sua graça salvífica. E o livro de Atos nos parece que é isso. A teocracia, ou o governo de Deus, o governo do seu Espírito Santo está funcionando, as pessoas estão ouvindo a sua voz, estão atendendo o seu comando, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Oh, irmãos, esses dias são mesmo invejáveis. O Espírito de Deus está se comunicando, está se manifestando, está fortalecendo a igreja, está trazendo à igreja a possibilidade dos irmãos sentir a necessidade de estar todos os dias juntos. Olha que coisa extraordinária, só o Espírito de Deus para fazer uma coisa dessa mesmo. Eu não estou falando de uma coisa de família não, porque se for uma família já é bonito, embora raro. Eu não estou falando que é uma coisa da família, os filhos se reúnem com o pai, às vezes acontecem algumas exceções. Eu estou falando de gente que nem conhece a outra, de gente que é de outra nacionalidade, e de repente ele sente a necessidade de se reunir no lugar, de comer junto e de orar junto. Isso não pode ser uma outra coisa a não ser a ação do Santo Espírito de Deus naqueles dias. E o Evangelho está crescente. Eu parei aqui no capítulo 10, porque o Espírito de Deus vai fazendo coisas extraordinárias. No capítulo 3 eu já começo a usar esses homens, né? Capítulo 3, versículo 4, versículo 6, Pedro e João já estão sendo usados por o Senhor para fazer milagres, mas nós sabemos que os milagres foi uma preparação para o povo se ajuntar lá dentro, porque eles entraram do templo com o ex-paralítico saltando e glorificando a Deus. As pessoas estão apavoradas, é ele mesmo, não é ele, aquele negócio todo. Já era um homem adulto, a palavra de Deus diz que era um homem que tinha cerca de 40 anos de idade, e Pedro está lá para aproveitar o ensejo e difundir a palavra de Deus, e falar de Jesus. E aquele paralítico que foi levantado à custa do poder de Deus, do bom uso do nome de Jesus, trouxe para a igreja um resultado de quase 5.000 pessoas. Propósito: o Espírito de Deus agindo, o Espírito de Deus trabalhando, o Espírito de Deus usando aqueles irmãos que eles se esquivavam de qualquer glória. O interessante é que a primeira reação de Pedro e João, quando eles entraram, foi uma reação comum aos dias de hoje. O que houve?
os homens viram aquele homem e olharam para Pedro e João e sabiam que, entre aspas, eles eram os responsáveis pelo milagre que ocorreu com aquele pobre homem. Agora eles estão olhando, sabe aquele olhar diferenciado? Talvez eu não sei qual que é o uso ainda aqui, eu estou pegando o jeito ainda mineiro, mas lá em São Paulo se falava assim: esse aí é os cara tá ali, ó, é aqueles dois. Aí Pedro e João falam assim: por que vocês estão olhando assim para a gente? Fazendo uso lá da linguagem de São Paulo, achando que nós é os cara. Este homem se levantou, foi à custa do poder do nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui somos cientes que tudo que ocorre na igreja, essas coisas extraordinárias de transformação, de libertação, de curas, essas coisas é responsabilidade, é consequência do poder, da graça do Senhor e do nome de Jesus que nós invocamos. Nos diz a palavra de Deus que a igreja está crescente. No capítulo 4 ainda acontece mais um grande avivamento, lá numa reunião pequena dos discípulos, a base daquele lugar que eles estavam treme, é uma coisa extraordinária. No capítulo 5 Deus sinaliza que estava com a igreja, morrendo Ananias e Safira, lá perto de Pedro. No capítulo de número 6 a igreja já está tão grande que precisa levantar 7 pessoas para ajudar. No capítulo 7 nós temos Estevão trazendo aquele sermão extraordinário, que eu ouvia dizer quando eu era novo convertido ainda, que não faz muito tempo: se tiver meio indisposto para ler o Antigo Testamento, leia o sermão de Estevão, do capítulo 7, que você vai estar bem situado do Antigo Testamento. Estevão é morto, e no capítulo 8 nós temos já a dispersão da igreja, a igreja começa a ser perseguida, os irmãos começam a se dispersar de Jerusalém. Só que tem uma coisa, irmãos: o Espírito de Deus está com aquele povo. A igreja está num cenário diferente agora, de dispersão, mas o povo está cheio da graça de Deus, o povo está cheio da palavra de Deus, e é isso que eles distribuem. Diz que por onde eles iam levando a palavra de Deus. No capítulo 8 aparece Felipe pregando em Samaria, e Deus fazendo tudo aquilo. No capítulo 9 Deus salva o maior perseguidor daqueles dias da igreja, e no capítulo 10 Deus cria uma situação para tirar Pedro de Jerusalém. No capítulo 8 diz assim: e o povo foi se dispersando, exceto os apóstolos. À primeira vista parece uma coisa muito boa, a perseguição não tira os apóstolos de Jerusalém, mas dentro de um segundo olhar, nos parece que eles também não queriam sair de Jerusalém. Mas Deus cria uma situação. Pedro é convidado para orar por uma irmã. Essa irmã estava doente, de repente a irmã falece, e alguém insiste, Pedro sai do território de Jerusalém e vai para Jope. E nós chegamos aqui. Pedro está em Jope. Deus já tinha operado através de Pedro fora de Jerusalém. Tem coisas acontecendo. Pedro milagrosamente está hospedado na casa de um xará dele, que mexia com curtir couro, que é uma coisa que para os judeus era totalmente inaceitável e impura. Pedro já está lá, Pedro ainda está cheio de coisa, cheio de religiosidade, mas ele já está fora de Jerusalém, e ele já está hospedado na casa de um homem que provavelmente não é um judeu. Deus já está trabalhando. E agora, irmãos, a graça de Deus se manifesta lá em Cesareia. A graça de Deus, a providência da graça salvífica, ela é totalmente de Deus mesmo, e isso é indiscutível. É a manifestação da graça de Deus que as pessoas são alcançadas, como nós que estamos aqui dentro fomos. É a graça, é a manifestação da graça de Deus. Eu costumo me lembrar, sempre, que tinha uma coisa que eu achava bonita lá na cidade onde eu morei muitos anos, e tinha um pastor de um bairro, só ele fazia aquilo, e ele me convidava sempre para ir lá com a igreja, sempre para ir lá com os jovens, com as irmãs. Nós já tínhamos uma igreja que já tinha se estabelecido, e a gente cooperava com ele, mas ele tinha uma coisa bem usual nos cultos, era uma coisa do pastor Manuelzinho mesmo, e a igreja toda sabia disso, porque ele fazia aquilo sempre, então parecia uma coisa ensaiada, bonito de ver. E nas muitas vezes que eu fui lá, eu acabei aprendendo de tanto ver eles fazerem uma coisa. E ele sempre cantava lá,
chamar aqui de corinho. Ele cantava um corinho lá que falava assim: foi numa segunda-feira que ele me salvou, foi numa segunda-feira. E levantava lá alguns irmãos já cantando também, uma coisa ensaiada já. E aí o corinho ia repetindo: foi numa terça-feira. E os irmãos iam sempre no domingo que acabava de levantar o resto, né? Dias de culto nas igrejas que os irmãos aceitavam a Cristo. Mas aquilo era tão bom, irmãos, porque aquilo trazia um quebrantamento. Os irmãos se lembravam novamente o dia que a graça de Deus se manifestou. Quando eu vi aquele negócio lá, a gente não deu conta de cantar lá na igreja, que eu dirigia, mas eu contei para os irmãos, né, o que aconteceu. Aí teve um irmão que se encorajou, que servia a Deus comigo lá há alguns anos, o irmão José Roberto. Ele pediu para dar um testemunho, porque ele ouviu falando desse negócio. Ele falou: posso dar um testemunho, pastor? No culto? Pode. O irmão José Roberto veio e falou assim: quem conhece aqui, tinha a maior discoteca que tinha lá em Jacareí, chamava Eclipse. Ela fechou. Era maior, o movimento de jovem era grande mesmo, sabe aquele negócio grande, que atraía muito jovem mesmo, discoteca, aquele negócio. E o Zé Roberto, ele disse que ele era o responsável, ele era o sonoplasta daquele negócio. E ele falou que ele era conhecido como um vulgo diferente, e ele falou que ele estava lá naquela discoteca e tocando aquele negócio todo, e o jovem dançando, aquelas luzes piscando, aquela bagunça toda, aquele negócio lá. E ele falou que dentro da salinha lá, olhando assim, disse que uma voz falou com ele: seu lugar não é aqui. Diz que ele assustou, olhou sozinho, era um negócio bem elevado, segundo ele. Não é possível. Falou que tomou uma água, respirou fundo, coisa da minha cabeça, não é possível, coisa dessa. E ele continuou: daqui a pouco, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Eu tenho uma obra na sua vida. Zé Roberto, foi o último dia que ele tocou discoteca no Eclipse. Mais tarde ele foi para a igreja, aceitou Jesus. E quando ele falou isso, na época, ele estava servindo a Deus como diácono. Mas é a graça de Deus, em um sábado lotado de gente, num ambiente desproporcionado. Sabe esse negócio? O ambiente está bom para a gente sentir, o ambiente está bom para a gente ouvir. A graça de Deus vence todas essas barreiras, quebra todos esses muros, irmão. Quando o Espírito de Deus quer operar, é coisa extraordinária. O Espírito de Deus quis operar em Cesareia, no lugar improvável. Os judeus tinham um negócio com os romanos naquela época, eram os responsáveis pelas primeiras perseguições da igreja, eram os temíveis, e Cesareia era a capital desse negócio, é onde ficavam os imperadores, onde ficavam os governantes, era um negócio. Mas a graça de Deus se manifesta lá. Deus acha um homem lá, e um homem importante, um homem militar. A graça de Deus. Agora o Espírito de Deus cria uma situação, porque Deus fala com ele através desse anjo, e Deus conhece tudo, irmãos. Eu não sei se isso traz consolo para você, ou preocupação, mas Deus sabe de tudo, e isso é tão confortante para a gente, que às vezes a gente fica preocupado, né? Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus é soberano, Deus é onisciente, Ele é onipotente. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele sabia o que Cornélio, quem era Cornélio, o que Cornélio fazia. Ele sabia da casa, sabia onde Cornélio morava, Ele sabia de tudo. Mas não só a respeito de Cornélio. O anjo fala o seguinte: olha, lá em Jope, lá na beira do mar lá, Pedro está hospedado lá na casa dele, na casa desse homem, na casa desse curtidor. Sabia como era curtidor, sabia de tudo. O Senhor sabe de tudo, irmãos. E Deus fala com aquele homem através do anjo. O homem pega aqueles dois homens, pega o soldado melhor, né, o soldado manso, para ir lá. Mas enquanto esse anjo está falando aqui, Deus está criando uma situação com Pedro também, porque Pedro não iria mais longe. Jope seria talvez o limite de Pedro nessa viagem missionária dele. Mas Deus cria situação para manifestar a sua graça. O Senhor aparece, dá uma visão para Pedro, por volta do meio-dia agora, né? Pedro está lá no telhado. No outro dia, provavelmente, está lá no telhado. Ele foi lá tirar um período de oração. Diz a palavra de Deus que ele estava com fome, e ele desce para comer. Mas quando ele vai descer, porque ele está com fome, na hora certa Deus desce aquela visão, aquele grande lençol, um monte de tipo de bicho, que para Pedro era tudo impuro. E naquela visão,
o Senhor falou com Pedro: Pedro, mata e come. Pedro fala: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma, eu colocarei coisas impúrias nos meus lábios, de maneira nenhuma vou fazer uma coisa dessa. Zelo com excesso, zelo com excesso. Deus fala: como é que você vai chamar de impuro o que eu purifiquei? Deus prepara Pedro, irmãos, isso é Deus cuidando da igreja. Nós queremos isso para a nossa vida, nós queremos isso para os nossos dias, nós queremos que o Senhor Deus venha novamente. Eu não estou falando da igreja Atos, não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja dele, como bem disse o pastor aqui na terra. Que o Senhor Deus volte a comandar a sua igreja, volte a ter voz na sua igreja, e que ele possa, através de nós que fomos alcançados, sermos usados para a glória dele, para alcançar outras pessoas. Teve uma época que acredito que foi na época que eu estava chegando, foi uma das melhores épocas da igreja no Brasil, pelo menos é o que eu ouço falar, anos 90, diz que foi um negócio estupendo da igreja do brasileira. E foi bem nessa época que foi bem falado, né, que a revista Veja lançou a publicação da preocupação do catolicismo com o crescimento preocupante, dizia eles, do protestantismo no Brasil. E eles começaram a fazer pesquisa. O que será que está acontecendo? Será que é a música deles? Será que é a musicalidade deles? O que será? Será que é o jeito que os pastores falam? Será que é aquele negócio deles gritarem? Alguma coisa está acontecendo. E começou-se então a estudar o porquê do crescimento da igreja, como estava crescendo, a preocupação. E alguém disse, foi publicado, eu me lembro do pastor falando disso na época. Alguém disse o seguinte: não, sabe por que eles crescem? Porque lá cada um deles é um pregador. Alguém descobriu que o pregador não é só o que usa o microfone na igreja. Todos eles pregam onde eles estudam, eles pregam onde eles trabalham, eles pregam para os vizinhos. Não tem como parar essa igreja, que todos eles pregam. Eu acredito que o Senhor Deus tem isso para os nossos dias, irmãos. Nós estamos tão quietos, nós estamos tão tímidos, não temos coragem de falar para as pessoas da nossa fé, estamos tão tímidos para falar de Jesus, para contar a bênção. Eu trabalhei com um senhor de idade, o irmão Luiz Nogueira, acredito que ainda vivo, lá em São Paulo, um senhor, inclusive mineiro, e ele morava ali há muitos anos. O irmão Luiz não sabe escrever o nome, não sabe ler. E a gente sempre trabalhando em obra nesse negócio lá em São Paulo. E peguei o Luiz, né, indiquei ele para trabalhar comigo na empresa que eu trabalhava de ajudante. E ele era um senhor bem forte, bem espontâneo, trabalhador demais. Mas eu não sabia que o irmão Luiz era capaz. Quando nós chegamos na obra para trabalhar em São Paulo, uma obra, né, literalmente, tinha lá pedreiros, tinha lá carpinteiros, tinha vários lá, e chegou nós que eram os serralheiros, para fazer o trabalho no prédio. E aí durante o almoço é comum nas obras, o pessoal arruma um lugar onde eles se deitam em tábua, se deita no chão, enfim, é o lugarzinho. Sem contar que eu estou falando de uma época que não tinha zap ainda, né? O pessoal não gosta nem que conversa perto, ainda tem alguns, não gosta nem que conversa perto para não atrapalhar o bom sono dele, daquele horário do almoço. E o Luizão, muito jeitoso, né? Também colocava uma tábua para ele deitar. Aí ele falava assim: ei, rapaz, mas tá, o negócio hoje não tá brincadeira não, hein? Mas é bom demais dormir essa hora. Eu falo: é ou não é? O camarada está querendo dormir, né? E assim, ele também gosta, rapaz, é bom demais. Bom demais também é Jesus. Se eu contar para vocês aqui o que Jesus já fez na minha vida, na vida da Zilda, e começar a falar dos meninos dele, e começar a falar e dava risada, e ele já é um senhor, o senhor fica meio assim, né? Educadamente, meu irmão, ninguém segurava o Luizão falando de Jesus na obra. Com aquela brincadeira, daqui a pouco ele cavava uma oportunidade, não sabia citar um versículo da Bíblia, não guardava, mas contava o que Jesus fazia na casa dele, o que Jesus fez na vida dele, contava das curas, contava das coisas que ele conhecia. Olha, eu conheci um fulano de tal, e aquele negócio, pregador da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui em Atos, e principalmente no capítulo 10, é as pessoas testemunhando.
Nós já recebemos a graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo na nossa vida, e nós precisamos agora nos tornar testemunhas. Testemunho que o Senhor tem feito. Uma coisa que precisou o Senhor curar Pedro foi daquela religiosidade, naquele judaísmo. Ele estava bem judaizante ainda, mas o Senhor trabalhou na vida dele. Quando ele vai para a casa de Cornélio, ele entende que realmente foi Deus, e ele está lá falando a palavra. Quando ele está falando a palavra, falando em Jesus, o capítulo 10 diz isso aqui, quando ele está falando, diz que o Espírito Santo de Deus desceu, batizou ali algumas pessoas. As pessoas começaram a ser cheias do poder de Deus. De repente, para surpresa, para mim é uma surpresa quando vou lendo o livro de Atos, e enquanto Pedro, já no capítulo 10, dizendo o seguinte: hoje eu vejo que verdadeiramente, hoje eu estou vendo que isso é verdade mesmo, estou vendo com os meus olhos, estou presenciando, eu percebo que é fato, diante do que eu estou vendo aqui, diante do que Deus já fez comigo, com a visão que Deus deu, aqui em Cesareia, aqui na sede dos romanos, pelo que está acontecendo, o Espírito de Deus operando aqui, eu estou vendo que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, e nós precisamos ter essa mentalidade. Deus não faz acepção de pessoas. É nós talvez que ainda estamos com algumas coisinhas que precisamos deixar de lado. Precisamos deixar de lado e falar de Jesus. Falar de Jesus para aquele que bebe todo dia. Falar de Jesus para aquele que se prostitui. Não tem, Deus não faz acepção de pessoa. Nós vamos testemunhar. O Espírito de Deus vai fazer uma obra e o nome de Jesus vai ser glorificado. Atos capítulo 10 segue-se com a porta salvífica aberta, e Deus usando os seus servos e as suas servas. Encerrando aqui, no capítulo 10, quando Pedro volta para Jerusalém, se explica, o capítulo 11 vai dizer que eles descobrem, que já tem lá em Antioquia, um povo reunido, um povo que já cultua, que tem um povo já evangelizado, que tem um movimento de cristão lá, e eles vão enviar para lá, um homem de confiança, vai enviar para lá a Barnabé. Vai lá ver o que está acontecendo, vai lá ver o que é isso. Diz a palavra de Deus no capítulo 11, que chegando Barnabé em Antioquia, olha o que diz, ele viu que a graça de Deus estava no meio daquele povo. Não tinha um obreiro ainda, não tinha ninguém da elite lá de Jerusalém. Como nasceu aquela igreja? Movimento dos irmãos que pregam a palavra de Deus, movimento das pessoas que testemunham, e Deus operando. Barnabé fica lá. Barnabé tem um conselho para aqueles irmãos. Sabe o que vocês precisam? Não perder essa graça. Sabe o que vocês precisam? Continuar buscando essa graça de Deus. É isso que vocês precisam. E a consequência é do capítulo 11. As pessoas lá em Antioquia, vendo o movimento dos irmãos, vendo a alegria dos irmãos, a animosidade dos irmãos, e permita-me dizer, o avivamento dos irmãos, eles falaram: esses aí são pequenos Cristo, esses aí são discípulos de Cristo, esses aí são os cristão. Tomara Deus que nessa noite, pastor Tiago, comigo primeiramente, e com os demais que está aqui, não pelas vestes que trajamos, não por esses trejeitos nós de crente, mas por outras razões, alguém nos identifique por aí. Não passa assim: essa pessoa aí está parecendo que ela é um batista, essa pessoa está parecendo que ela é um pentecostal. Não, mas que eles falam assim: essa pessoa é cristão, esse homem é cristão, essa mulher é cristã. Eu percebo, este aí é seguidor de Cristo, essa aí é seguidora de Cristo. Que essa graça de Deus alcance as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se colocar de pé, pastor? A irmã Márcia pode tanger um louvor aqui. Glória ao nome de Jesus. Se por acaso puder, ser eu navegarei. Glória ao nome de Jesus. Não é a primeira vez que eu venho quinta-feira aqui, não, irmão. Passei o ano passado aqui nas quinta-feira. Eu sei o propósito da quinta-feira. Eu estou aqui para levar uma porção de Deus da quinta-feira.
A quinta-feira dos milagres, a quinta-feira do poder de Deus, a quinta-feira da graça de Deus. Nesse mês que não está tão frio aqui, né? Mas eu sei que foi o Senhor que nos ajudou a chegar aqui. E Ele tem um propósito. Ele tem um propósito da gente voltar para nossa casa cheios da graça dEle, renovados da graça dEle. Aleluia. Você pode falar com o Senhor, você pode falar com Jesus, você pode falar com Ele que você quer essa graça, que você quer ser renovado, quer ser renovada, quer ser revestido, quer ser revestida, quer ter a sensibilidade também de ouvir a sua voz, que Ele pode contar com você, aonde você trabalha, aonde você